Fala aí pessoal, beleza com vocês? Então nesse momento aqui quero falar um pouquinho mais para vocês, ainda sobre o direito dos povos antigos, lá do Oriente Antigo, mas mais especificamente agora sobre o povo da Babilônia. A gente falou um pouquinho sobre os direitos do povo primitivo, que nós chamaríamos isso de um direito arcaico. Então aqui algumas ideias que dá para a gente poder falar um pouquinho mais e aprofundar, que vocês vão encontrar também no livro do Antônio Carlos Volkmann, inclusive, que faz referência à atividade de vocês. Então vejam, nós falamos que os povos da Mesopotâmia, significa lá entre rios, significa uma tentativa de unificação de vários povos que a gente fala aqui. Falamos dos assírios, dos caldeus, falamos aí dos sumérios, tem os acadianos, tem uma série de outras figuras e outros povos. Falamos um pouco da figura do rei, do modo como eles acabaram se conectando com essa perspectiva divina, então há uma teocracia por conta disso. Falamos de monarquia, laços de consanguinidade e começamos a falar um pouquinho sobre algumas legislações que surgiram naquele tempo. Lembram disso, né? Ok, entre tantos os códigos que surgiram naquele momento, que nos interessa aqui, eu acho que merece uma atenção um pouco especial, que é o famoso Código de Hammurabi. Esse Código de Hammurabi, ele vai datar mais ou menos aí o período do século XVIII a.C. Havia um rei chamado Hammurabi, por conta do processo de agricultura, de fortalecimento das cidades, como a gente viu nas aulas anteriores. Ele vai reunir vários povos no mesmo território, numa mesma cidade. E para que esses povos possam ser administrados de modo tão diverso, com valores tão diversos, para que eles possam favorecer uma administração específica, então o rei Hammurabi decide criar um código de leis na cidade da Babilônia, fundando assim o primeiro império babilônico. E esse código, como eu falei, ele é baseado em outros códigos, como a lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, e ele vai servir como um conjunto de leis para controlar e organizar essa sociedade. Além disso, nós vamos ver também que as leis que regulamentavam os direitos e deveres dos babilônios que eram transmitidas de boca em boca, baseadas na oralidade. E com a codificação, com a escrita, ele passa a transformar essa tradição oral numa tradição baseada agora na lei escrita. E isso favoreceria então a não ter mais discórdia, não ter mais ambiguidade, e que as pessoas, quando quisessem recorrer a um entendimento mais preciso, pudessem recorrer então ao que está escrito e positivado. Mas o que é o código? Ora, ele basicamente é um conjunto de preceitos, ou pelo menos um conjunto de ideias, e esse código versa especificamente sobre o não cumprimento de contrato, a lei de Talião, sobre a questão do falso testemunho, roubo, receptação, estupro, família, escravos. E aí a gente vai ver um pouquinho agora algumas codificações, alguns preceitos jurídicos que nos interessam para nível de comparação e para apreender um pouco mais do conhecimento desse código de Hammurabi. A título de exemplo apenas, vocês vão verificar e chegam até nós esses preceitos. Nós temos aí algumas delas. Se uma pessoa roubar a propriedade de um templo, ele será condenado à morte, e aquele que receber o produto do roubo deverá ser igualmente condenado à morte. Olha a severidade com que esses códigos acabavam definindo quais as penas para cada delito. Um outro que eu acho interessante é, se uma pessoa roubar o filho menor de outra, o ladrão deverá ser condenado à morte. Se um homem tomar uma mulher como esposa, mas não tiver relações com ela, esta mulher não será considerada esposa desse homem. A mulherada deve ficar louca com esses códigos nesse momento, porque é de um machismo, de um patriarcalismo sem precedentes. Na verdade, esse é o precedente do machismo e do patriarcalismo. Se um homem quiser se separar e sua esposa lhe deu filhos, ele deve dar a ela a quantia do preço que pagou por ela e o dote que ela trouxe da casa do seu pai e deixá-la partir. Mas o contrário não pode ser permitido. Embora haja uma previsão de divórcio, o contrário não tinha. Nós temos aí basicamente 282 princípios, que foi reencontrado lá em Susa, no Irã, por uma delegação francesa da Pérsia e transportado atualmente para o Louvre, em Paris. E consiste num monumento em formato de cone talhado em rocha, conforme
né, a gente pode ver nas fotos aí, que eu já coloquei aqui nos nossos slides. Essa não é uma lei propriamente dita, mas um princípio, uma ideia que indica que a pena para o delito deve ser equivalente ao dano causado. E por isso que então nós vamos nos deter um pouquinho mais sobre isso. Uma primeira ideia sobre o Código de Hammurabi é o modo como ele define a noção de crime. Então, crimes punidos com a pena de morte, que são os crimes de homicídio, ou com a mutilação, quando é caso de roubo ou falso testemunho, lesões corporais com a indenização, e que pode variar de acordo com a classe e com a casta a que pertence. E aqui é importante mencionar um paralelo bem bacana, né, que dentro desses povos antigos, eles tinham um sistema de castas. Eu até mostrei um pouco a pirâmide para vocês na aula anterior, para que vocês entendam como funciona essa estratificação e esse sistema de castas. E mais especificamente no direito babilônio, nós vamos ter a classe dos homens livres, que são todos aqueles que têm os direitos de cidadania, sejam eles pobres ou ricos, mas que sejam livres, né? E daí temos as castas dos sacerdotes, os guerreiros e alguns trabalhadores que são também considerados livres. Temos a casta dos funcionários públicos, os funcionários do Estado, que é uma classe intermediária entre esses homens livres e os escravos, e que poderia ser um homem livre ou não. E nós temos a classe dos escravos, que geralmente são os prisioneiros de guerra. Então, vejam, quando nós falamos em crimes, nós vamos ver uma punição para o mesmo delito variando de acordo com a casta a que ele pertence. Num outro item que o Código de Hammurabi também aborda, que é a questão do aborto. Quando praticado pela própria gestante, ele é penalizado ou com a mutilação ou pena de morte. E se for praticado por terceiro, se alguém praticou aborto em alguém, né, ela será punida com a indenização de acordo com a casta a qual ele pertence. O adultério é punível em relação à mulher. O homem poderia, na ocasião de esterilidade da mulher, tomar outra mulher para si. E isso não seria considerado um adultério. Mas a mulher, quando pega adultério, então teria uma punição para ela. Há também a previsão no Código de Hammurabi sobre a questão do divórcio, e sobretudo pagar pensão. Também favorecia o homem, obviamente, né, que podia repudiar a sua mulher por qualquer ação. O homem seria sempre a verdade do relacionamento, o que ele definir como verdade, o que ele alegar no processo é o que passaria a ser considerado verdade. E à mulher cabia o pedido de divórcio, só que isso deveria ser muito bem fundamentado e geralmente, né, feito por um homem, alguém da família, alguém que pudesse fazer isso. Também fala sobre a questão de testamento. Não existe uma ideia de um testamento, né? Ele vai surgir apenas no direito romano, mas já admitia nesse código babilônio, né, a doação a um terceiro estranho da família. Na questão dos contratos, o Estado passa a controlar os contratos que sofrem influência de compra e venda, da permuta e contratos de empréstimos, e o Estado exige uma parte dos juros quando se estabelece essa permuta. No que diz respeito ao direito de propriedade, nós vamos ver que essencialmente a propriedade privada é protegida como tal pelo Estado desde que se pague impostos. E no que diz respeito a uma propriedade coletiva, fica restrita aos locais públicos. Em relação ao consumidor, há o primeiro indício de direito do consumidor em relação a mercadorias com defeitos. E, portanto, há uma previsão legal nesse código de que deveria fazer o ressarcimento do objeto. E no que diz respeito ao trabalho, ao primeiro indício de salário, pagava-se o mínimo essencial para um trabalho realizado de um médico, de um comerciante, de um consultor. E a mulher poderia ser sacerdotisa e ela poderia trabalhar também como comerciante, como escriba, etc. Então, essas são algumas das ideias que algumas prescrições legais do Código de Hammurabi, que eu acho importante mencionar e que vocês vão encontrar, né, em alguns manuais, como o caso do Antônio Carlos Volkmer, né, para aprofundar um pouquinho mais essas questões em relação ao Código de Hammurabi. Valeu, fico por aqui, abração, tchau, tchau.